O retorno de Alexandre Martins à Prefeitura de Búzios, na região dos Lagos do Rio, ocorreu após a análise do processo que cassou os mandatos do prefeito e vice-prefeito. A cassação foi julgada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio, mas o Tribunal Superior Eleitoral reformou a decisão e anulou o julgamento. Agora, Alexandre Martins pretende observar a máquina pública, recompor o secretariado e analisar as ações administrativas de governo realizadas durante o afastamento. A gente tem aí algumas dificuldades, como alguns secretários que hoje são pré-candidatos não podem ser nomeados, mas está todo mundo enganjado, sendo secretário ou não. Temos que deixar a cidade limpa para o final de semana, organizada. O turista tem vindo, isso tem sido muito bom. E a gente já tem experiência aí para colocar a casa em ordem no menor tempo possível. Alexandre e o vice-prefeito Miguel Pereira estavam afastados do cargo desde o dia 2 de fevereiro, após terem os mandatos cassados pelo TRE. O TSE julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral que cassou os mandatos por abuso de poder econômico e anulou a decisão. Eu estava sendo condenado por uma coisa que eu não tinha culpa, né? Isso me deixava muito triste, como qualquer um ficaria. Então eu acredito que foi feita a justiça, eu não fiz compra de voto, tanto que não tinha nada que comprovasse a compra de voto, porque de fato eu não fiz, então eu fiquei muito feliz. O Tribunal Regional Eleitoral cassou os mandatos de Alexandre e do vice por entender que eles teriam sido beneficiados por esquema fraudulento de compra de votos na data do pleito municipal, que ocorreu em 15 de novembro de 2020. Não tinha prova nenhuma contra mim. Por quê? Porque de fato eu não fiz. Então era uma injustiça que estava ocorrendo, eu ainda perdi em duas instâncias, que me estranhei muito, porque eu achei que era um processo tão frágil, com nenhuma prova contra mim. Então isso me assustou bastante, mas graças a Deus ontem foi feita justiça. Por maioria simples de votos, o plenário acompanhou o ministro Floriano de Azevedo Marques, que aceitou o recurso da chapa afastada apresentado em 7 de março, quando começou o julgamento. Segundo o ministro, as provas do processo não sustentavam a acusação de abuso de poder econômico. Com a reviravolta na política buziana, a eleição suplementar, que estava prevista para 28 de abril, foi cancelada. A cassação dos mandatos de prefeito e vice, por suposto abuso de poder econômico nas eleições de 2020, ocorreu em setembro de 2022. Essa história toda começou em função de uma denúncia anônima que resultou numa apreensão de dinheiro e supostas listas de beneficiados cujas vantagens seriam interpretadas pelo TRE como uma obtenção de vantagem ilícita pela chapa do atual prefeito Alexandre Martins. O analista político acompanha o cenário e explica a decisão do TSE. O TSE, por 4-3, decide que, na verdade, o TRE não havia feito as devidas apurações, afinal de contas, não haveria como comprovar a ligação entre o dinheiro encontrado, as supostas listas de beneficiados, com relação às vantagens concretas que a chapa do prefeito vencedor poderia ter oferido com essas supostas condutas.